A gente tem essa falsa ideia de que a gente vive numa corrida, né? De que você está competindo o tempo todo contra as outras pessoas da sua idade, que você está o tempo todo tentando não ficar para trás, não ser jogado para trás, não ser atrasado, não perder de alguma forma. E a gente vive desse jeito, né? Sempre correndo com as coisas, sempre com pressa, sempre querendo fazer as coisas mais rápido, procurando por atalhos para chegar nos nossos objetivos mais rápido. E eu acredito que a forma, inclusive, de você ganhar essa corrida, né, que não existe corrida, você não está competindo com ninguém, é você contra você. Mas a melhor forma de você recuperar a sua humanidade, recuperar uma forma de viver que é natural, que te preenche, que te traz sentido, seja pegando todas essas ideias, pegando esse sentimento de pressa e jogando ele fora. Então, é isso que eu quero fazer hoje nesse vídeo. Eu quero falar um pouco sobre como você deve viver, trabalhar, viajar e pensar mais devagar. E eu trouxe alguns exemplos, algumas ideias que eu queria compartilhar com vocês, beleza? Então, sejam bem-vindos aí. Que belo chazinho, senhores. Muita gente já deve ter clicado para fora do vídeo porque eu não comecei com coisas explodindo, porque a dopamina do meu vídeo não está otimizado para a retenção e para capturar a dopamina das pessoas nos primeiros 10% do vídeo. Então muita gente já deve ter saído daqui. Muita gente já deve ter abandonado e desistido desse vídeo. Mas eu quero falar para as pessoas que ficaram, porque as pessoas que identificaram nessa minha abertura alguma coisa de verdade. Recentemente, né, vou começar com essa história. Recentemente eu viajei, né, esse ano passado agora, né, 2025, eu viajei para Montreal. Montreal, que é uma cidade aqui no Canadá onde eu moro, né? Eu peguei um trem, foram mais ou menos umas 5 horas aí de trem. E eu fiquei só uns 3 dias lá no final de semana mesmo, de boa. Peguei um hotelzinho ali, um alberguezão, uma beliche, paguei 70 conto em 2 dias. Puta de um hotel merda do caralho, mas tudo bem. Mas era muito bem localizado aí no centrinho histórico da cidade. Eu vou botando umas fotos, sei lá, aí na tela. E eu não fui com plano nenhum. Eu não tinha nenhum plano. Eu não tinha itinerário, eu não tinha uma lista de lugares que eu queria conhecer. Talvez eu tivesse um ou outro marcado no Google Maps, que alguém me falou, ou que eu achei interessante, uma igrejinha que eu queria visitar, alguma coisa assim. Mas eu não tinha um plano, né? Eu não tinha um itinerário, eu não tinha objetivos, eu não tinha nada. Eu simplesmente fui, cheguei na cidade, acordei de manhã e saí pra andar. Fui olhando no mapinha o que eu encontrava, fui dando uma olhada, fui vendo o que me chamava atenção na rua e foi assim que eu fui seguindo por 3 dias. Sem planos, sem itinerários, sem objetivos, sem pressa, sem correr pra chegar em algum lugar específico, e a experiência foi absolutamente fantástica porque eu já tinha ido pra cidade outras vezes, eu já tinha ido pra lá, né, mais uma outra vez há uns anos atrás, mas foi feito com muito mais pressa, foi feito com muito mais itinerário. Eu tinha que chegar em lugares específicos, eu tinha que ver. Eu não estava sozinho, eu tinha que ver. Eu queria ver, né, os principais pontos turísticos. Eu tinha, né, o acesso a um carro, dessa vez fui só eu andando. E quando você faz esse negócio mais devagar, pode até ser menos eficiente, pode ser que eu tenha deixado de ver coisas que deveriam ser muito legais, de fato. Mas eu consegui ter uma coisa que eu não tive da primeira vez. Eu absorvi o espírito da cidade, né? Toda cidade, eu acredito que ela tenha meio que um espírito, que ela te sussurre alguma coisa, né? Quando você junta várias pessoas no mesmo lugar, você meio que transforma nesse ciclo virtuoso ou vicioso de que você vai atraindo pessoas para aquele lugar que combinam com aquele aglomerado que já tá ali, entendeu? Então uma cidade como Nova York, né? Manhattan, ela é uma cidade que historicamente tem muitos artistas, tem muitos músicos, porque você vai juntando essa galera ali, naquele ambiente propício para o desenvolvimento das coisas, e ele vai atraindo mais coisas, né? Na história da psicologia, por exemplo. Por que os grandes psicólogos, a maior parte dos grandes psicólogos vem de Viena, né? Freud, Jung, todos eles eram austríacos. Por quê? Porque em Viena se criou um ambiente, se criou uma atmosfera, uma vibe da cidade, um espírito do tempo que foi propenso para que nascesse aquela ciência. Então, quando eu fui para essa cidade,
E eu simplesmente podia andar com calma, sem pressa, sem buscar nada especificamente, só observando, né, e absorvendo as pessoas, né, vendo como as pessoas se comportavam, como elas se vestiam, como que elas andavam, como que elas falavam, como que elas comiam. Você via essas coisas, né? E você vai absorvendo um pouco do espírito daquela cidade, você vai entendendo qual que é a vibe, qual que é a brisa daquele lugar, entendeu? E foi uma experiência que foi muito mais enriquecedora, de um quesito de desenvolvimento pessoal, de um quesito de desenvolvimento espiritual, de, sei lá, sensibilidade artística, chama do que você quiser, desenvolvimento humano. Foi uma viagem muito mais enriquecedora do que a minha primeira viagem, mesmo que eu tenha feito, sei lá, 1/3 das coisas que eu fiz da primeira vez que eu fui. Então, de certa forma, ao parar de tentar ir rápido, ao parar de tentar correr e fazer as coisas rápido, você, paradoxalmente, faz as coisas mais rápido. Você se desenvolve mais rápido, você chega mais longe. De uma forma, de certa forma, meio esquisita, né? Quanto mais devagar você faz as coisas, acaba que você vai experienciando as coisas com mais profundidade, né? Apesar da gente ser uma geração e uma civilização que se tornou absolutamente obcecada com prazer, absolutamente obcecada com você se sentir bem e você buscar aquilo que é gostosinho e evitar aquilo que dói, aquilo que é ruim. Apesar da gente ser uma sociedade extremamente hedonista, essa é a palavra que eu estava buscando, hedonista, a gente é muito ruim em realmente degustar os prazeres da vida. Pensa nisso, cara. A gente está sempre consumindo coisas rápidas de certa forma que, quando você vê uma coisa que deveria ser mais profunda, que deveria ser mais elevada, né, que deveria te tocar mais, você acaba sendo... você acaba ficando meio anestesiado desse negócio. É tipo você comer comida extremamente gostosa todo dia. Fast food ou essas comidas hiperpalatáveis, processadas todos os dias. Você come aquilo todos os dias, você se torna acostumado com aquele nível de prazer que um prato simples de arroz, feijão e carne, ele não te satisfaz mais. Né? Uma coisa que é, sei lá, um chazinho à noite, ele não consegue mais te apetecer. Né? Por quê? Porque você está tão acostumado com níveis tão elevados de dopamina o tempo todo, de estímulo o tempo todo. E isso faz com que você se torne meio anestesiado para a vida, anestesiado para as coisas boas que vão te acontecendo, para as experiências do seu dia a dia. E você não consegue mais tirar a profundidade das coisas e usar aquelas coisas que vão acontecendo com você, as experiências da sua vida, para o seu próprio desenvolvimento, para o seu próprio melhoramento. Entende o que eu quero dizer? Então, ao tentar viver mais rápido, você acaba indo mais devagar, porque você está sempre se atrasando. Você está sempre... Né, aquele meme do cara colocando o graveto dentro da roda da própria bicicleta, assim, e a bicicleta caindo, e ele ficando puto com alguma outra coisa. Então é você, é a gente, o tempo todo. Né? Tentando viver rápido, tentando fazer as coisas rápido, tentando trabalhar mais rápido, né? Então faça mais. Né? Trabalhe 16 horas por dia. Leia 50 livros por ano. O que eu vou te falar, cara? Trabalhe menos. Trabalhe menos. Faça menos coisas por dia. Leia menos livros por ano. Escreva menos, né, journals por sei lá o quê, né? Escreva menos nos seus cadernos. Pense em menos coisas diferentes. Mas quando você for fazer essas coisas, faça elas com mais profundidade, com mais atenção, com mais cuidado. Olhando para aquilo que você está fazendo e não simplesmente querendo fazer rápido para passar para a próxima coisa. Eu sou meio do contra. Eu me percebi isso recentemente. Eu sou um cara meio do contra. Então, quando o mundo fala pra mim ir mais rápido, quando o mundo fala pra mim que eu estou ficando pra trás, quando o mundo fala pra mim que existe uma grande corrida e eu estou em último lugar, o que eu vou fazer, cara? Eu vou mais devagar. Quando me falam pra correr, eu ando. Quando me falam pra andar, eu engatinho. E eu acho que a gente deveria ser um pouco mais assim. A gente deveria parar de tentar se mover com o ritmo do mundo, parar de tentar se mover no ritmo das outras pessoas, parar de tentar se mover num ritmo que vendem pra gente que é o ritmo que a gente deveria estar se movendo. Não existe não existe um ponto em viver a sua vida numa velocidade que não seja a sua. De viver a sua vida num ritmo que não seja ditado por você mesmo. Qual que é o ponto, cara? Qual que é o ponto de viver uma vida no tempo dos outros? De viver uma vida no tempo do mundo, entendeu? Esteja no mundo, mas não seja do mundo, como já diria a Bíblia.
Esteja no mundo, mas não seja do mundo. Ou seja, haja, né? Faça as coisas aqui, faça as coisas. Não precisa se tornar também um recluso, um eremita da montanha. Mas você não seja do mundo. Né? Seja de si mesmo, seja de Deus, sei lá. Viva no seu próprio tempo, viva no seu próprio ritmo, viva no seu próprio, na sua própria frequência. Né? Não faz sentido você viver uma vida que não é sua. Então essa é a minha ideia, né? Fazer as coisas mais devagar, estudar mais devagar, trabalhar mais devagar, pensar mais devagar, viajar mais devagar, viver mais devagar, mas fazer tudo isso com mais profundidade, né? Se você quer entender um pouco melhor, né? Aqui vai o meu jabazinho. Se você quiser ajuda para ler de forma mais profunda, para ler de forma mais ativa, para realmente absorver mais do conteúdo que você vai lendo, e você gosta dessas ideias que eu estou te falando aqui, eu sugiro que você dê uma olhada no primeiro link aqui embaixo, é sobre o meu curso de leitura e estudo. É um curso de um conteúdo que eu nunca vi em outro lugar nenhum. A gente vai muito, muito fundo no que se trata de aprender a ler de uma forma profunda, de realmente tirar dos livros aquilo que conhecimentos e uma experiência de leitura que vai realmente transformar a sua vida e não só amaciar o seu ego e não só fazer você pensar que você é mais inteligente e sem ter nenhum conteúdo a mais. É uma coisa que eu passei meses trabalhando é o resultado de anos de estudo e eu coloquei num curso para vocês. Então se você está interessado aí, dá uma olhada aqui embaixo e eu vejo você na próxima. Tchau, tchau.